Olá, haja paz na sua casa. Glória a Deus, estamos aqui na nossa primeiro vídeo da série que a gente vai fazer sobre governo e submissão. Amém? Eu sou a Josi Celestino e meu intuito é compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que o Senhor tem falado comigo sobre esse tema que tem sido tão precioso para mim, tá? E antes de começar, eu quero orar. Eu quero orar com você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratas a Ti, Senhor, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor, desde cedo, Senhor, quer ministrar ao nosso espírito. E eu peço a Ti, Deus, que onde quer que essa mensagem chegue, Senhor, que o Teu Espírito chegue na frente, chegue junto, Senhor, ministrando, levando, Senhor, todo pensamento cativo à obediência de Cristo, nos ensinando a ser como o Senhor, nos ensinando a Tua vontade, obedecer a Tua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, eu sou a Josi Celestino, já falei, e essa série que eu vou fazer com vocês aqui, não tenho pressa, tá, de fazer, então aos poucos eu vou trazendo essas mensagens e meu intuito é deixar salvo no IGTV, ok? Então depois, se você não conseguir assistir aqui ao vivo comigo, né, terça-feira, agora, hoje é 6 de abril, 7h30 da manhã, se você não está conseguindo assistir ao vivo comigo, você depois pode procurar ali no Josi Celestino _BR aqui no Instagram para poder assistir as outras séries, tá bom? Os outros vídeos da série. E como eu disse, eu quero falar com vocês sobre governo e submissão. E por que eu comecei a estudar sobre isso? Porque a gente vê tantas ministrações para mulheres falando sobre submissão, submissão, submissão. E é bíblico isso, tá? É bíblico. E eu vou falar sobre isso também, né? Em outros vídeos mais para frente. Mas em Cristo nós estamos inseridas num reino. E o reino de Deus é um reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito. E precisamos aprender a discernir esse lugar em Deus, onde nós, como filhas de Deus, como mulheres de Deus, precisamos exercer governo. E é tão importante isso, tão digno, né, de filhas de Deus exercer, ocupar esse lugar de governo nas nossas vidas, que a Bíblia ela nos traz várias orientações, várias direções do que é governar, do que é estar inseridas nesse reino. E eu quero trazer para vocês 3 definições que eu acho bem importante para começarmos. Primeiro, o que é um reino? Reino é nação ou estado governado por príncipes reinantes, em quem o título de rei, que tem o título de rei ou de rainha. É o conjunto das pessoas cujas funções estão subordinadas à aprovação do rei. É um lugar de domínio, um lugar onde alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. E eu acredito que eu não preciso dizer para você quem é que governa absoluto sobre a vida de todo cristão, de toda cristã. Mas é Jesus. Ele deve governar, Ele deve respaldar toda a nossa vida, toda a nossa existência. É através da palavra de Deus, da Bíblia, que nós temos tudo aquilo que precisamos para aprender quem somos, quem fomos criadas para ser, o que Deus espera de nós, como devemos nos comportar. Nós temos tudo aqui. Aqui é a legislação do reino de Deus. Precisamos aprender a amar essa palavra, precisamos aprender a usar essa palavra para que mais de Cristo, mais do reino de Deus seja inserido nas nossas vidas. Amém?
E o que é governar? O que é governo? Governo é ação, resultado ou efeito de governar, ou de se governar, de se orientar. É a capacidade de ter poder sobre alguma coisa. Novamente, em Cristo nós recebemos essa capacidade através do Espírito Santo que habita em nós. Se você já é cristã, se você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, se você já tem o Espírito Santo habitando em você, se você tem acesso à palavra de Deus, tudo o que você precisa para aprender a governar sobre si mesma, sobre sua casa, sobre tudo aquilo que você toca, você já tem. E eu vou falar sobre todas essas áreas, tá ok? Mas também existe a submissão. O que é submissão? É a ação ou efeito de se submeter, de acatar ordens sem se opor, sem reclamar. É a obediência, é a subordinação, é a obediência irrestrita. E a submissão é o contrário de arrogância, de soberba e de altivez. Então, existe a submissão bíblica, onde nós devemos voluntariamente nos submeter a Cristo, voluntariamente desejar nos submeter ao senhorio de Cristo nas nossas vidas. E a Bíblia diz em Marcos 1,15 que o reino de Deus está próximo. Antes de Jesus ser anunciado, houve João Batista pregando o arrependimento, anunciando que o reino de Deus estava próximo. E como ele fez isso? Qual era a premissa para que as pessoas pudessem receber o reino de Deus, pudessem receber as boas novas? Através do arrependimento e da fé. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós precisamos aprender a nos arrepender, a observar na palavra tudo aquilo que não estamos ainda alinhadas, tudo aquilo que precisamos ainda deixar para trás e nos arrepender e crer nas boas novas, no Evangelho de Cristo. João 3,3 diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não se tornar uma nova criatura em Cristo. Então pode ser que, se você ainda não tenha nascido de novo, algumas coisas que a gente vai conversar ao longo dessa série, pode ser que você fique um pouco chocada até, um pouco escandalizada, porque é isso que o Evangelho traz, é isso que ele causa, é isso que ele gera nas pessoas. Ele gera uma mudança de mentalidade, ele gera uma mudança de rota. Você está caminhando para um lado e de repente você se depara com o Evangelho, você se depara com a cruz, com as boas novas, com aquilo que te choca, te arranca, dessa mentalidade mundana, da sociedade, da mentalidade que rege, a nossa cultura. E você começa então a ter um novo modo de viver, um novo modo de se comportar. E Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queremos o reino de Deus, queremos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é um dos motivos pelo qual eu coloquei essa live de manhã, cedinho. Para que logo cedo, quando nós vemos na palavra falando que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que possamos, enquanto estamos aqui sendo ministradas pelo Senhor, ter para todo o nosso dia esse novo fôlego, esse ar fresco da manhã, trazendo um renovo no nosso espírito, trazendo um entendimento de que, de fato, Cristo é Senhor das nossas vidas, Cristo governa sobre as nossas vidas. Amém? E vamos começar falando então sobre governo, tá? Eu acredito que a gente deve fazer umas 3 ou talvez 4 lives que ficarão salvas no IGTV falando sobre esse tema do governo. E há
em Gênesis 1, a partir do 26, eu vou citando os textos, tá, gente? Para que depois, quem for assistir depois, pode dar pause, pode buscar essas referências, que é muito importante você conferir tudo aquilo que eu tô falando aí na sua Bíblia, ok? Desculpe, então, Gênesis 1, 26, Deus dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui onde essa versão está falando sobre dominem, né? Em outras versões você encontra outras palavras semelhantes a essa, que é subjuguem, né? Dominem, sujeitai a terra, governem a terra. Então, antes ainda da nossa criação, quando Deus formou todas as coisas, quando Deus forma o homem, ele decreta isso sobre o homem, ele traz esse propósito sobre a humanidade de exercer governo, de estar governando sobre a terra. Fomos criados para isso, fomos criadas para isso, para governar sobre a terra. E Apocalipse 1, do 4 ao 6, diz assim: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. A ele sejam glória, honra e poder para todos sempre. Amém. Ele nos constituiu, Cristo nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Deus em Cristo, nós temos parte desse reino. Nós somos parte, somos constituídos por reis e sacerdotes, recebendo novamente sobre o encargo de governar sobre a terra, governar sobre nós mesmas, sobre as nossas paixões, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas fraquezas. Em Cristo, através do Espírito Santo, nós temos a capacidade, nós recebemos a habilidade de exercer governo para a glória do Senhor, para a glória do nosso Pai. Amém? E falando sobre governo, tem 3 áreas sobre as quais eu vou querer conversar com vocês. E a primeira que eu quero trazer é o governe a si mesma. Nós precisamos aprender a governar sobre nós mesmas. E nunca houve na história da humanidade um tempo como esse que vivemos hoje, né? Onde as pessoas elas estão tão abandonadas à própria sorte, tão envoltas, imersas nas suas próprias emoções. Você não consegue mais perceber as pessoas exercendo domínio próprio. Você vê as pessoas chegando, por exemplo, nas redes sociais e trazendo falando tantas coisas, às vezes tanta bobagem, tanta coisa sem fundamento, sem verdade, porque aquilo que você não é capaz de dizer olhando nos olhos da pessoa na sua frente, você não deve dizer pelas redes sociais, pelo WhatsApp ou pela forma que for. E você vê que hoje as pessoas elas se escondem atrás da tela do celular. Elas recebem uma coragem, né, entre aspas, de falar coisas que elas não falariam, que elas não fariam
se as pessoas estivessem no mesmo ambiente que elas. E isso mostra uma falta de bom senso, uma falta de maturidade que só denuncia o quão doentes, o quão adoecidas estamos emocionalmente, o quanto a nossa sociedade está adoecida na alma. E você vê que as pessoas a cada vez mais elas sucumbem à depressão, ao descontrole emocional. Elas estão estourando, né, com aquelas explosões de ira, de raiva. Não existe mais diálogo, né? Se você não concorda 100% com aquilo que eu estou dizendo, então eu não consigo mais ter uma conversa civilizada com você. Eu preciso partir para agressão, eu preciso impor a minha opinião, né? Você vê tantos movimentos, né? Infelizmente alguns, inclusive cristãos, onde se você não concorda 100% comigo, você não serve para estar na minha roda de amizades, no meu círculo de amizades. Isso, como eu falei, é uma denúncia do adoecimento da alma, né, das pessoas. E a Bíblia, ela nos ensina a lidar com tudo isso. A Bíblia nos ensina a ter essa maturidade, a exercer esse domínio próprio, né, que é um dos frutos, é o fruto do Espírito, né, o domínio próprio. É uma evidência de que Cristo, de fato, habita em você. E o interessante, né, do domínio próprio é que você não vê o nome desse fruto como o domínio de Deus, o domínio do Senhor sobre as suas emoções. É o domínio próprio, é você que se domina, você dominando a si mesma, você governando sobre si mesma. E eu quero ler com vocês aqui Salmos 42, versículo 5, diz assim: Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Você vê aqui o salmista ministrando a própria alma. Ele está falando consigo mesmo: alma, ei, Josi, por que você está abatida? Não fica assim. Espera em Deus, não fica perturbada. Eu ainda louvarei ao Senhor, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. E você vê, abre depois lá, Salmos 42, lê o Salmo todo, você vai perceber que não funcionou da primeira vez. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no versículo 11, ele repete: Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, o meu Deus, o meu auxílio. Isso mostra que ministrar a nossa própria alma é algo que nós devemos fazer com recorrência, algo que nós precisamos fazer com continuidade. Muitas vezes você vai estar abatida por alguma razão e é natural isso acontecer, ainda mais dentro do cenário mundial que vivemos hoje. É natural que você às vezes fique sobrecarregada, às vezes você fique cansada, você sinta o peso, né, de tudo que tem acontecido no cenário mundial vindo sobre você, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre os seus amigos, sobre a sua família, e você precisa aprender a exercer governo sobre si mesma, sobre a sua alma, ministrando a sua própria alma, falando: ei, alma, por que você está abatida? Pega a palavra de Deus, vai ler os salmos, vai ler as promessas de Deus para a sua vida, vai trazer à memória aquilo que te traz esperança, vai adorar ao Senhor, coloca uma canção, um louvor que ministre ao teu espírito para que você seja revigorada na sua alma. E se não funcionar a primeira vez, faz de novo e ministra novamente. Não permita que o abatimento tome conta de você, não permita que a depressão governe sobre a sua alma, mas governe você sobre a sua alma. Domine-se
a si mesma, tenha domínio próprio, domine a si mesmo. Eu sou responsável por ministrar a minha alma, eu sou responsável por governar sobre a mim mesma. Amém? Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Então traga à memória. Se você tem um caderno de orações, um caderno onde você anota as promessas de Deus para a sua vida, vai lá buscar esse caderno, leia, veja aquilo que Deus já falou com você, aquilo que Deus já cumpriu na sua vida, leia as promessas de Deus para a sua vida, aquilo que você ainda está esperando, e se regozije no Senhor pela espera, porque há esperança nele. Nós podemos ter a ação de esperar, isso é esperança. Nós podemos esperar em Cristo, nós podemos esperar pela salvação do nosso Deus, porque Ele é um Deus real, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que nos ouve, que nos atende e que nos responde, Ele interage conosco. Se esse vídeo está chegando para você, pode ter certeza que é uma forma que Deus encontrou de falar com você, de que Ele está te ouvindo. Nós não podemos agir, nós não podemos nos prender aquilo que nós vemos apenas, as circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes a gente vai ter momentos difíceis na nossa vida, momentos de sequidão, momentos onde aparentemente nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Mas não é porque não estamos ouvindo a voz de Deus que Ele não está presente. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho pessoal. Em 2004, eu estive numa escola de missões e foi no ápice de um mover de avivamento, um sopro, de avivamento que veio sobre a terra, sobre o Brasil especificamente naquela época, 2004. E meu Deus, como mudou a minha vida, como transformou a minha vida aquela experiência, estar naquela escola com aquelas pessoas. Nós éramos acho que 200 e poucas pessoas, durante 3 meses, buscando a Deus de forma intensa, adorando ao Senhor. Tivemos inúmeras experiências reais do sobrenatural de Deus. E teve um período, ali na escola, onde Deus estava falando muito comigo. E de repente parece que cessou a voz de Deus. E eu via as pessoas se entregando em adoração, as pessoas recebendo o toque de Deus. Você consegue identificar, visualmente, quando Deus está tocando a vida das pessoas. E eu via todo mundo sendo tocado, todo mundo sendo ministrado, todo mundo se dando em adoração, e eu naquela sequidão, não sentia nada. Eu ia orar, eu buscava Deus bem cedo nas madrugadas. Eu acordava mais cedo do que as pessoas, e eu ia para o meu tempo de oração. Eu ficava lá num campo que tinha, estava escuro ainda. Eu ia lá buscar Deus, orar, ler a Bíblia, e eu não sentia nada, não sentia nada. E era desesperador para mim, porque eu estava ali com esse propósito, com esse intuito de buscar a Deus, e eu não sentia nada. E eu passei alguns dias nessa aflição de alma, até que chegou um dia que eu fui para o meio de um mato que tinha ali. Já estava de manhã, já estava claro o dia, e eu fui para o meio de um mato lá. E eu sentei assim, eu falei com Jesus. Eu falei: Deus, eu não estou te sentindo, eu não sinto nada. Mas eu decido que eu não vou andar segundo aquilo que eu sinto, mas eu vou andar segundo aquilo que eu creio. E eu creio que o Senhor está aqui comigo. Eu creio, ainda que eu não sinta. Então eu vou me comportar como se eu estivesse te sentindo, porque eu sei que o Senhor está aqui. E ali eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a falar sobre coisas da minha intimidade com Ele. Coisas que a gente fala para Deus, quando a gente já tem uma caminhada com Ele. A gente fala até umas coisas assim incomuns, E eu falava com Ele, falava: Deus, eu quero andar com o Senhor de mãos dadas aqui nesse jardim. Eu quero estar contigo, eu quero recostar minha cabeça no teu peito. Eu comecei a falar da minha intimidade com Ele, adorando Ele,
mesmo sem sentir, gente, eu não sentia nada, nada. E continuei sem sentir nada. Fui pro culto, né? Depois teve a ministração durante o dia, à tarde teve mais ministração e eu também não sentindo nada. Aí à noite teve outra ministração e eu também não sentindo nada. E quando acabou a ministração da noite, eu senti essa inclinação, essa vontade de pedir para o pastor que tinha ministrado orar por mim. E eu não sou de fazer isso, nunca fui de ficar, bota a mão aqui na minha cabeça. Nunca fui assim, nunca tive isso, porque só quando Deus manda de forma muito específica eu faço isso. E eu me senti nessa inclinação de pedir para ele orar por mim. Mas estava uma fila enorme, como eu falei, nós éramos mais de 200 pessoas lá e todo mundo querendo receber essa transferência, né? Bota a mão aqui. E eu fiquei esperando, né? Falei, eu não vou ficar em fila, vou ficar aqui sentada esperando. Quando eu vi que diminuiu, o pessoal estava dispersando, indo embora, esperei bastante tempo. E eu fui. Mas assim, sem saber o que pedir para orar, né? O que eu vou pedir para orar por mim, né? Pela ministração do que foi falado, né? E eu cheguei para esse pastor, eu falei, pastor, eu gostaria de oração. Ele, querida, né? O que eu posso te ajudar? Eu falei, isso que o senhor ministrou, nem sabia o que pedir, sabe? Tipo, foi quase só, bota a mão na cabeça aí, ora o que vier, né? E ele começou a orar por mim, aí ele colocou a mão assim em mim, na minha cabeça, e ele parou de falar. Ele ficou ali um tempinho, e eu ainda sem sentir nada. E ele ficou ali um tempo. E aí ele começou a falar, filha, nessa hora eu já percebi que era o pai falando comigo. Filha, eu também quero andar com você no jardim. Eu também quero recostar minha cabeça no teu... Tudo, gente. Tudo que eu tinha falado com Deus. Ali de manhã. Naquele meu tempo onde eu não estava sentindo nada. Para tudo que eu orei. Para tudo que eu falei. Ele falou para mim. Filha, eu também quero. Eu também quero. E Deus começou a falar comigo de uma forma que eu sabia que era Ele falando comigo. E eu estou testemunhando isso para que você saiba que não tem a ver com aquilo que você sente, com aquilo que você não sente, com aquilo que você vê. Tem a ver com quem Ele é, e Ele é fiel. Ele disse assim, venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei descanso para a sua alma. Se você tem andado sobrecarregada, se você tem andado cansada, você só precisa descansar na presença do Pai. Coloca um fundo musical, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala ali com teu Pai, e Ele vai te ver. Ele vai falar com você através da palavra. Ele vai falar com você através de uma live como essa, que está chegando para você agora. E você está podendo perceber que Ele fala de formas diferentes. Descansa nele. Descansa nele. Dá para Ele o seu fardo que é pesado. Dá para Ele o seu jugo que é absurdo para carregar sozinha. E Ele vai dar o fardo dele que é leve. Aprendam dele que é manso e humilde de coração. Você precisa aprender a descansar nele, a encontrar descanso para sua alma nele. Amém? Então, eu vou encerrar por aqui essa primeira parte, porque eu acredito que aquilo que o Espírito Santo queria ministrar para você hoje, Ele já ministrou. Busca nele o descanso para a tua alma. Busca nele aquilo que você precisa para andar mais uma milha, para andar mais um pouco, para suportar todo esse peso que está vindo sobre você nesses últimos dias. Tem pessoas que têm sucumbido à depressão, tem pessoas que têm sucumbido à solidão, né? A não se sentir mais inserida em nenhum lugar. E eu quero que você saiba que você está inserida no corpo.
no reino de Deus. Há uma família para você. Em Cristo, você tem um pai, você tem um irmão, você tem muitos irmãos. E eu quero orar agora. Amém? Pai, obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito que testifica no nosso espírito que somos filhas de Deus, que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é imutável, pela tua palavra que é verdadeira, que é completa. Obrigada, Jesus, porque em ti temos tudo aquilo que precisamos. Temos o Espírito Santo que nos atrai para a sua presença. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom. Obrigado, Deus. Eu peço, Espírito Santo, que em cada casa onde esse vídeo está chegando, que a tua presença chegue junto. Que o teu Espírito ministre, Senhor, a esse espírito que está quebrado, que está sobrecarregado, essa alma quebrada e sobrecarregada. Que essas pessoas, que essas mulheres se sintam atraídas para vir para a tua presença e encontrar descanso para a alma. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos ensina a ministrar a nossa própria alma. Nos ensina, Senhor, a falar: ei, por que você está abatida? Espera em Deus. Tu és a esperança viva, Deus. Tu és a esperança viva, Jesus. Tu és, não há outro como tu. Nós confiamos em ti e nós queremos declarar que nós precisamos da tua presença. Ministra o nosso espírito, ministra a nossa alma para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu vou encerrar o vídeo, tá? E você vai poder assistir no IGTV os outros vídeos da série também, ok? Deus abençoe. Que a paz de Deus, que a paz de Cristo, que haja a paz do Príncipe da Paz na tua casa nesse dia, em nome de Jesus. Beijo, queridas. Paz.